Você já percebeu que o mundo não respeita os bons, apenas os necessários? Que aquele que busca ser amado acima de tudo, logo se torna descartável? Diga-me, quantas vezes você tentou ser gentil, generoso, compreensivo e foi ignorado, passado para trás, esquecido como uma sombra ao entardecer? Há algo de podre na lógica da reverência humana e talvez você esteja jogando o jogo certo com as regras erradas. Por isso eu te pergunto, quem teme você? E se ninguém teme, por que então esperaria ser respeitado? Vivemos em um teatro onde a bondade é celebrada em voz alta, mas a força é venerada em silêncio. A história não se curva diante dos virtuosos, ela se ajoelha diante dos implacáveis. Você pode doar flores a um mundo que só entende o som do aço rasgando o véu da fragilidade. Não se trata de crueldade, mas de clareza. O respeito é uma moeda cara e, como toda moeda valiosa, só circula nas mãos daqueles que aprenderam a impor limite com o olhar, presença com o silêncio e temor com a simples possibilidade de retaliação. Aprender a ser temido não é vestir uma máscara de brutalidade, mas abandonar o disfarce de submissão. Aquele que deseja ser amado a qualquer custo se torna propriedade emocional dos outros. Mas o homem que desperta receio nos corações, mesmo que sob a superfície da cordialidade, carrega uma liberdade rara. Ele não precisa mendigar aceitação. O medo sutil que ele planta garante seu espaço, seu nome, sua permanência. Enquanto os amáveis se dissolvem como açúcar na água, os temidos permanecem como sal na terra, duros, sólidos, indispensáveis. Você pode continuar sendo gentil e esquecível, ou pode entender o que Maquiavel já havia sussurrado aos ouvidos dos príncipes, que o amor dos súditos é volúvel, mas o medo é consistente, que a nobreza que não impõe respeito é mera aparência, que o homem que deseja ser seguido deve antes ser temido, não por crueldade, mas por inteligência. E você precisa decidir agora se quer ser um símbolo de conforto ou um limite intransponível. Mas a questão permanece: como ser temido sem perder a alma? Como construir autoridade sem ceder à tirania? Essa é a tensão que pulsa por trás de toda liderança verdadeira. E talvez, apenas talvez, o segredo não esteja em gritar, mas em tornar seu silêncio ensurdecedor. Não dê respostas ainda. Não confesse suas intenções. Assista e descubra como o temor constrói as pontes que o respeito atravessa. Você já percebeu como o mundo respeita menos aquele que está sempre sorrindo? Como os que buscam ser amados com demasiada urgência tornam-se, aos olhos do poder, criaturas previsíveis e, por isso mesmo, dispensáveis. Há algo de cruel, mas profundamente verdadeiro, no modo como os homens se curvam não diante da bondade, mas da ameaça silenciosa. Não é o frágil que domina, mas aquele cuja ausência pode provocar um terremoto. E você? Qual é o tamanho do vazio que deixaria se desaparecesse hoje? Vivemos sob o delírio coletivo de que o respeito nasce da gentileza, da empatia, do esforço em agradar. No entanto, a história inteira grita em silêncio outra coisa. Reis foram temidos antes de serem lembrados, e todo líder que buscou o afeto acima da autoridade terminou engolido pelo próprio povo. Maquiavel não nos oferece conforto. Ele oferece lucidez, e ela dói. A verdade é que ninguém respeita o cordeiro que se deita na estrada. Eles o desviam ou o devoram. Existe um momento crucial na vida de um homem em que ele precisa escolher. Ou será acessível como uma porta aberta em dia de verão, convidando todos a entrarem e saquearem seu tempo, sua energia e sua dignidade. Ou aprenderá a se fechar com elegância estratégica, tornando-se desejado exatamente por sua ausência calculada. O respeito não nasce da presença constante, mas da escassez que intriga, do mistério que fere a vaidade alheia. Então surge a pergunta que você tenta enterrar todos os dias: o quanto da sua bondade é, na verdade, medo de ser temido? O quanto da sua docilidade é apenas um mecanismo de sobrevivência para evitar rejeição? Muitos vestem a máscara do bom moço,
porque temem profundamente a solidão de ser incompreendido, mas não percebem que é justamente nessa solidão que se forja o aço do homem que não precisa explicar sua força, o aço do homem que não teme ser mal interpretado, pois antes de ser respeitado, é preciso ser temido, e antes de ser temido, é preciso que você mesmo reconheça o seu poder. Não aquele que grita, mas o que silencia a sala. Não o que impõe, mas o que retira, e ao se retirar, quebra algo dentro dos outros. Essa é a arte da autoridade. Não ser onipresente, mas insubstituível. E isso, meu caro, não se constrói agradando. Se constrói sendo inevitável. Há uma cena que se repete em todos os palácios, empresas, casamentos e trincheiras do mundo. O homem que se inclina demais acaba beijando os pés errados. E o mais trágico, nem sempre percebe que já está de joelhos. Ser temido não significa espalhar o terror. Significa que sua presença altera o ambiente, impõe um novo ritmo, coloca os outros em estado de vigília. O medo que gera respeito não é violento, é simbólico. Ele nasce da percepção de que você tem poder, e sabe disso. As almas fracas confundem respeito com aprovação. Vivem vigiando reações alheias, medindo palavras, calculando cada gesto para não provocar desconforto. Mas o desconforto é uma arma. Um homem que não sabe criar tensão jamais dominará qualquer território, nem mesmo o da própria mente. O mundo é uma arena, não um confessionário. E os que mais brilham no espetáculo da vida são justamente os que aprenderam a coreografia da sombra, aqueles que sabem quando aparecer e quando desaparecer. Maquiavel dizia que o governante ideal deve ser amado e temido, mas se tiver que escolher, que escolha ser temido. Por quê? Porque o amor é volúvel, mas o medo é constante. O amor depende de expectativas, humores, conveniências. O medo não. O medo está inscrito no instinto, na carne, na memória. Ele molda comportamentos mesmo quando você não está presente. Ele planta um "e se" na mente do outro, e com isso te transforma em referência mesmo na ausência. Respeito construído na base do medo estratégico não é desumano, ele é funcional. Ele não exige que você seja cruel, mas que seja imprevisível. O previsível é descartável, o enigmático é lembrado. O previsível se torna amigo de todos e influência de ninguém. Mas o enigmático, esse assusta até os aliados. E é exatamente por isso que sua presença é cuidadosamente considerada. A dúvida que você gera é o começo do domínio que você exerce. Então, pergunte-se com frieza: o que você está comunicando ao mundo com seus silêncios, seus limites, sua postura? Você está dizendo, podem me invadir à vontade? Ou está dizendo, cuidado, há consequências? A vida não respeita quem se oferece demais. Ela respeita aquele que se sabe valioso e age como tal. Pois no fim, quem não impõe limites, não impõe presença. E quem não impõe presença, será sempre o figurante da própria história. O medo que preserva não é o que grita, é o que cala com autoridade. É um silêncio que pesa mais que 1000 palavras. E é nesse silêncio que mora o verdadeiro comando. Quando você não precisa ameaçar para que pensem 2 vezes antes de te contrariar. O respeito nasce quando sua ausência é sentida como uma perda, mas sua presença como um desafio. Quando você chega, os olhares mudam, as palavras são escolhidas, o ambiente se ajusta. Isso não é arrogância, é estrutura invisível, de poder. Você já reparou que os homens mais respeitados raramente pedem respeito? Eles simplesmente existem de forma tão sólida, tão centrada, tão inegociável, que o mundo ao redor se molda à sua presença. E não é porque são agressivos, é porque são inabaláveis. E a inabalabilidade é assustadora para os fracos. Quem vive em função da aceitação não tolera quem vive em função de um propósito. A presença de um homem que sabe o que quer sempre será vista como ameaça por aqueles que não suportam se encarar. A sedução do medo não está em intimidar, está em não precisar provar nada. Quando você aprende a não se justificar, algo muda na sua aura. O outro percebe que você não joga no tabuleiro da carência. E quando você não precisa ser entendido,
você se torna imprevisível. E quando você se torna imprevisível, você se torna perigoso. E o perigoso, mesmo que não toque em ninguém, governa sem coroa. Sua autoridade é sentida, não explicada. Ela pulsa como um tambor surdo no inconsciente alheio. E não se engane, todos estão testando sua estrutura, mesmo que em silêncio. Cada gesto de gentileza sua será avaliado. É fraqueza ou é cálculo? Cada concessão será medida. Empatia ou submissão? Os olhos do mundo estão sempre abertos, mesmo quando fingem desatenção. E quando percebem que você teme decepcionar, eles já te têm na mão. Porque quem teme decepcionar, acaba se moldando. E quem se molda demais, se quebra por dentro. Portanto, pare de pedir permissão para ser quem você é. Não suavize sua intensidade, não edite sua força, não peça desculpas por ocupar espaço. A verdadeira influência não é a que se impõe, é a que se infiltra. E para que isso aconteça, você precisa abandonar o medo de ser temido. Porque enquanto você busca ser aceito, será apenas uma sombra simpática na multidão. Mas quando você aceita ser temido, ainda que um pouco, você deixa de ser sombra e se torna o centro. Há um preço invisível que se paga por ser sempre gentil. Um custo alto e silencioso que vai corroendo a espinha de dentro para fora. É o preço de nunca ser levado a sério. Porque aquele que está sempre disponível, previsível, afável, se transforma aos poucos em mobília emocional, útil, mas ignorável. Presentes demais são esquecidos, presenças demais se tornam ruído, e o homem que teme ser mal interpretado acaba sendo interpretado como fraco, mesmo que tenha dentro de si um vulcão adormecido. O mundo, cru e instintivo como é, não respeita a pureza desprotegida. Ele testa, desafia, pressiona. E quando percebe que você recua diante do conflito, ele passa a vê-lo como ferramenta, não como figura. E ferramentas não geram respeito, apenas servem. Quantos homens você conhece que confundem ser bonzinhos com ser virtuosos? Quantos se orgulham de nunca ter dito um não e vivem engasgados com ressentimento? O medo de ser temido os aprisionou e agora são amados, mas nunca escutados. A verdade que ninguém quer ouvir é que respeito se conquista mais, com limites do que com afeto. Você pode cuidar, ajudar, amar, mas se não souber impor presença, será sempre visto como algo seguro demais para ser notado. E o que é seguro demais, previsível demais, bonzinho demais, morre no esquecimento. Porque no teatro da vida, os personagens que marcam são os que dançam entre luz e sombra, os que ousam ser ambíguos, perigosos, intensos, não os que se oferecem como abrigo constante. Você foi domesticado para evitar conflito, para sorrir, mesmo quando está desconfortável, para ceder mesmo quando está sendo explorado. Mas o que acontece quando o leão começa a pedir desculpas por ter garras? Ele se torna uma piada. O mundo não precisa de mais cordeiros sorridentes fingindo bravura. Precisa de homens que reencontrem seu próprio limite, que voltem a ser presença imponente, que não tenham medo de gerar tensão. Porque é nessa tensão que nasce o respeito que dura. Seja brutalmente honesto consigo mesmo agora. Em que momento você permitiu que te vissem como um território fácil? Quando foi que começou a acreditar que ser admirado era mais importante que ser temido? Porque enquanto você estiver tentando agradar, estará sempre em desvantagem. Mas quando decidir ser inteiro, mesmo que isso cause desconforto, o mundo começará a se curvar. Não porque te ama, mas porque finalmente te reconhece. Há um instante quase imperceptível, um ponto de ruptura psíquica, em que o homem, ao parar de fugir de sua sombra, descobre que ela era, na verdade, sua coroa. O medo de ser temido vem, muitas vezes, da recusa em aceitar a própria potência, porque ser respeitado exige assumir a responsabilidade de impactar. E quem é respeitado, inevitavelmente incomoda. Ele não passa despercebido. Ele desorganiza o ambiente. Ele cria gravidade. Mas é justamente essa gravidade que atrai. O homem que não se curva à necessidade de aprovação emite uma frequência que todos sentem.
mesmo que ninguém saiba nomear. Ele não grita, não mendiga a atenção. Ele apenas existe com tal intensidade que o espaço ao redor se reorganiza em torno de sua presença. E esse poder não vem de músculos ou dinheiro, vem da decisão silenciosa de jamais voltar a pedir permissão para existir com força. Veja, o respeito verdadeiro não nasce da aparência, mas da coerência entre o que você sente e o que você impõe. A coerência é perigosa. Ela faz com que suas palavras carreguem peso e que seus silêncios ecoem mais alto que os gritos alheios. E o curioso é que quando você finalmente aceita que será mal interpretado, por não se desculpar por ser intenso, você descobre que o medo que tinha era, na verdade, o medo de si mesmo, da sua própria grandeza, da sua própria fúria. Sagrada, todo homem precisa passar por esse rito de passagem interno. O instante em que escolhe não mais agradar, mas ser. O instante em que troca o desejo de ser amado pela certeza de ser respeitado. E então algo muda. A voz muda, o olhar muda, a postura muda, porque algo profundo há muito adormecido desperta. E nesse despertar, ele não se torna cruel, apenas inteiro. E essa inteireza é tão rara que parece assustadora. Você não precisa se tornar um tirano, mas precisa, com urgência, abandonar o papel de servo. Porque enquanto você não aprender a ser temido, não por agressividade, mas por firmeza, continuará sendo invisível onde mais importa. O respeito não é dado, é exigido. E só é exigido por quem já deixou de pedir desculpas por ter nascido com garras. Seja a presença que ninguém ignora, porque o dia em que você deixar de se esconder, será o dia em que o mundo deixará de te diminuir. Em algum ponto invisível entre o início e o fim, você não está mais apenas ouvindo, você está sentindo, porque o que foi dito aqui não são apenas ideias, são espelhos. E espelhos, quando colocados diante da alma, não mostram o rosto, mostram a ausência. A ausência da força que você abafou, do respeito que você terceirizou, do medo que você deixou decidir por você. Agora, tudo vibra diferente. Não por conta das palavras, mas porque você reconheceu nelas o que sempre esteve em você. Você já percebeu como o mundo respeita quem respeita sua própria dor? Como até mesmo o caos se curva diante de quem não recua? Talvez ninguém tenha te ensinado que o preço da invisibilidade é a omissão de sua própria sombra. Mas hoje algo se rasgou, algo foi lembrado, não com argumentos, mas com sangue. E talvez, só talvez, essa lembrança seja o primeiro passo rumo a um silêncio mais nobre, aquele onde você não precisa mais explicar quem é, porque sua simples presença já fala. Não se trata de se tornar uma ameaça, trata-se de deixar de ser um pedido de desculpas ambulante, porque o homem que aprendeu a ser temido não deseja dominar, ele deseja existir com inteireza. Ele sabe que algumas portas só se abrem para quem carrega cicatrizes e que algumas verdades só se revelam aos que suportam a própria fúria sem fugir dela. O respeito que você quer lá fora começa no abismo que você recusa aqui dentro. E agora que essa semente foi lançada, ela não pode mais ser desfeita. Ela viverá em silêncio, em suas escolhas, em seus gestos, na forma como você se posiciona no mundo. Ela vai te assombrar nos momentos em que você cogitar se diminuir de novo. E quem sabe um dia você perceberá que aquele que um dia foi visto como perigoso era na verdade apenas alguém que decidiu não desaparecer. E isso é raro, raro o suficiente para ser respeitado. Se essa verdade tocou algo em você, compartilhe, mas não como quem espalha conteúdo. Compartilhe como quem acende tochas em outros. Comente como quem deixa rastros para os que ainda estão perdidos. E se inscreva, não por algoritmo, mas por destino. Porque aqui, cada vídeo é um espelho, e cada espelho, um convite. Ao fim, a única pergunta que realmente importa é: você ainda quer ser amado? Ou finalmente está pronto para ser respeitado?